Bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindo, você de casa, em nome de Jesus. Culto de oração, 10 de maio 2022. Oh. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos bem? Todos bem? Todos bem? Ah, aí sim, aí sim. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu mais uma vez de estarmos aqui, entre irmãos, na presença do Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te honrar, Te bendizer, sempre, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, ó Pai, e poder, Senhor, juntos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, ouvir da Tua palavra, ó Deus, compartilhar da Tua palavra, e também pela oportunidade de podermos ir até o trono e clamarmos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Em toda e qualquer situação, o Senhor está presente. E nós somos tão gratos, ó Deus, porque nós temos esse livre acesso. Porque Jesus nos deu esse acesso, ó Pai. E nós podemos chegar a Ti, ó Pai, com as nossas petições, com o nosso choro, com a nossa alegria. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E é tão bom saber que o Senhor está conosco e pode nos ouvir e nos assiste e está aqui presente. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém, amém. Nós vamos cantar uma canção que fala assim: leva-me além. Uma canção antiga, né? E essa canção, ela conta, né? Do acesso que nós temos com o Pai. Foi rasgado o véu e hoje eu tenho esse acesso. O Senhor sempre, em toda a história, desde a criação, Ele quis ter intimidade com os seus filhos. Começou no jardim, mas algo interrompeu, né? Houve ali, até coloquei aqui, uma barreira, porque o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus não se compacta com o pecado. Então, houve essa barreira. E aí na história, no andamento do homem, né? Adão pecou, aí teve essa barreira. Aí Deus mesmo assim, Ele criou um meio de descer, de estar no meio do povo. E foi criado o tabernáculo, né? Todos conhecem o que é o tabernáculo. É onde o Senhor vinha estar no meio do povo. E lá em Levítico fala assim, o próprio Deus fala assim: e andarei no meio de vós. Deixa eu ler aqui pela Bíblia. E deixa eu colocar o óculos, né? Porque ajuda bastante. Eba! Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Aleluia! Então houve ali, o Senhor estabeleceu o tabernáculo e ali teve. Mas aí, o pecado no homem é terrível. Muitas vezes hoje a gente ouve falar assim: ah, mas Deus Ele perdoa, e o homem continua pecando. Ainda continua tendo essa separação entre Deus e o homem, é o pecado. E muita gente fala assim hoje, né? A gente vê muito: ah, mas Deus perdoa. Ele perdoa, mas em todas as vezes que Ele perdoou e o Senhor Jesus ensinou, Ele falou: vai e não peques mais. E nós temos a oportunidade hoje. E esse Jesus nos deu. A palavra fala que no mesmo instante que Jesus, Ele foi levado à cruz e morreu pelos nossos pecados, ali houve um acesso direto e o véu foi rasgado. E nós temos esse livre acesso ao Pai hoje. E nós temos essa liberdade, nós temos essa oportunidade maravilhosa de podermos chegar aqui neste lugar, entre irmãos, e falar: Senhor, leva-me além.
Leva-me além. Eu quero ter essa intimidade, o Senhor quer ter essa intimidade com você. E você tem essa oportunidade de poder chegar a Ele e colocar toda e qualquer situação, seja ela qual for, amados, o Senhor quer ouvir da tua voz. O Senhor quer ouvir, o Senhor quer ver do teu coração. E o Senhor, Ele tem se chegado a nós. E a palavra fala para nós buscarmos, que nós podemos encontrá-lo. Então vamos juntos aqui, hoje na oportunidade, friozinho, gostoso, né? Leila toda se ajeitando aqui no cachecol. Nós podemos. O que poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia? E aí tem a lista toda. Mas nós temos esse Jesus maravilhoso, que nos dá esse amor, e que nós podemos hoje estar aqui juntos para celebrar, para adorar, para ouvir a palavra do Senhor, e para dizer: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade. É o que nós vamos cantar nessa noite. E que você possa lembrar exatamente desse tabernáculo, desse véu que foi rasgado, e que você tem esse livre acesso ao Pai. Amém? Pode soltar, Mate. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos dizer: render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Aleluia. Imaginar é me inspirar para Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Aleluia. Maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Oh Deus, sim, ó Pai, nos leva, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Aleluia. Que a minha vida flua da Tua unção, mais do Teu poder, oh Senhor. É assim que queremos, ó Pai, na oportunidade que o Senhor nos dá a cada manhã, que o nível seja cada dia maior de intimidade com o Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos dá esse acesso direto, essa liberdade direta ao Senhor, ó Pai. É assim que podemos Te chamar de Pai, o Pai presente, o Pai que ouve, o Pai atento. Aleluia. É assim que queremos, ó Deus. Por isso nos rendemos. Adoração e derramar meu ser. É o que eu preciso. Oh Deus,
seja toda manhã. Te imaginar é me inspirar. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. Cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-nos, ó Deus. Leva-nos, ó Pai, além das nossas limitações, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ó Pai, leva-me além. Leva-me além. Eu quero ir, Senhor. Oh Deus, mais do teu poder. Leva-me além. Leva-me além. Nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ó Senhor, leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, ó Senhor. É tudo o que precisamos, ó Pai. Mais do teu poder. Mais do teu poder, ó Pai, em nós. Mais da tua unção, mais da tua presença. Aleluias. Oh, te adoramos, ó Deus. Aleluia. Muito além do véu, queremos estar na tua presença. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa foi a nossa primeira oração da noite. Amém, queridos? E nós vamos continuar dizendo que muito mais além nós queremos ir, sim. E declarar nessa nova canção que nós vamos dizer que é um prazer e que eu nasci para adorar esse Deus. Você pode dizer isso? Que você nasceu para adorar esse Senhor? Que você é escolhido do amado? O Senhor é o nosso amado e nós somos dele. Amém, queridos? E nós vamos dizer que há prazer em nossas vidas transformadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos, ó Pai. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. Aleluia. E Senhor, te entregamos
nos átrios do Senhor, meu prazer é viver. Aleluia. Onde flui o amor. Aleluia. Essa é a nossa canção, Deus. Aleluia. Em espírito, em verdade. Adore ao Senhor. Te adoramos, Deus. Em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos todo o nosso viver, Senhor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Aleluia. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Aleluia. Oh Deus, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te adorar, ó Deus. Esse é o nosso prazer, ó Pai. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas. Diga aí. O meu prazer é te adorar. Diga mais uma vez. O meu prazer é te adorar. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que seja o prazer das nossas vidas todas as manhãs, todos os dias, até a volta do nosso Jesus. Amém, amados? Pode sentar. Vamos para os dízimos e as ofertas na casa do Pai, para que haja mantimento, né? Diz a palavra do Senhor. É uma ordenança. Trazei. Amém? E é para trazer com alegria no coração, não com peso. Amém, queridos? Porque o Senhor é o Deus de bênção, o Deus que é abençoador. Amém? É o Deus, Ele só é o dono de tudo. Ele só é o dono de tudo. Então você é filho do dono de tudo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Seja grato ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que está fazendo, pelo que Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. E eu vou pedir para que Rosinha, minha querida Rosa, venha aqui agradecer ao Senhor pelos dízimos e as ofertas e consagrar, amém? Tudo que nós recebemos, nós consagramos ao Senhor, amém? Porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, toda honra, a Ti toda glória, Pai. Amém. Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, essas ofertas, esses dízimos. Amém. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que não falte na tua casa, para que não falte, Senhor, na casa dos teus filhos. Amém. Aqueles que puderam trazer, aqueles que não puderam.
Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor abra portas de trabalho para aqueles que estão desempregados. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor abra o celeiro, derrama na casa dos teus filhos, no nome de Jesus, Pai. E assim, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de trazer um pouco daquilo que o Senhor, do muito que o Senhor tem nos dado. E assim, Pai, eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Obrigada, Rosa. Aleluia. Muito bem. Jair, vem contar para nós aqui aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Vamos compartilhar dessa palavra. E os amados podem trazer aqui, depositar aqui. Deus abençoe, amados. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Vamos ser breve para dar tempo aqui. Eu quero primeiro saudar os irmãos da paz. Que Deus abençoe os irmãos por você estar aqui nessa noite, né? Hoje vai ser uma mensagem simples, mas porém com, acho que, muita eficácia no seu coração. Eu espero que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração e faça você entender o que Deus quer para você nessa noite. Amém? É uma mensagem simples e que Deus possa transbordar o seu coração e que você entenda o que o Espírito Santo de Deus quer dizer a você nessa noite. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O que está te fazendo desanimar? Para você que está na live, para você que está aqui, o que te faz desanimar? Às vezes as dificuldades da vida fazem nós desanimarmos, né? Às vezes uma situação ou outra faz nós se distanciarmos de Deus. Alguma coisa ou outra às vezes faz nós, né? Não quer saber mais da igreja, não quero mais para a igreja, não quero mais saber de nada e quer chutar o balde e falar, não quero mais saber de Deus, como que se Deus tivesse culpa do que está acontecendo com você. E nós vamos aprender nessa noite que muitas das vezes a culpa não está em nós. E quando nós olhamos no espelho e nós se vemos, às vezes dói quando nós reconhecemos que o erro está em nós. Abra sua Bíblia no Salmo 73. Eu quero falar hoje de um homem que não era apenas um servo de Deus, ele não era apenas, vamos dizer assim, um membro da igreja. Ele não viria na casa do Senhor somente para sentar, ouvir o culto e ir embora. Não, ele era importante. Não que você que vem na casa do Senhor não seja importante, mas ele era importante porque ele era um dos levitas do Senhor. 36 mil ou 34 mil levitas, e Davi observou ele. Davi observou ele e falou, é você que eu quero para administrar o louvor na casa do Senhor. Nós estamos falando de Asaf. Asaf, ele era um homem de Deus, mas na caminhada dele, ele teve uma grande queda espiritual. E às vezes acontece com a gente isso. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei o que te faz desanimar na presença do Senhor, ou até mesmo deixar de vir à igreja por causa de alguma coisa. Mas Asaf, ele nos ensina muita coisa quando ele começa então a transportar aquela dificuldade que ele tinha. Quando ele começa então a olhar para Deus, Deus traz a verdade para ele e ele reconhece que só o Senhor é na vida dele. Amém? Então reconheça que só o Senhor na sua vida. Ainda que todas as dificuldades você possa passar, Deus é na sua vida. Amém? Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Interessante. Um homem que teme a Deus, um homem justo, um homem fiel, um homem temente, um homem que tinha lá suas obrigações na igreja, que gostava, que participava da igreja, que participava junto com Davi. Do nada ele, de repente, ele fala:
Quanto a mim, os meus pés ele quase se desviou da presença do Senhor, né? Interessante, alguém que teme a Deus, um homem justo, reto, conta uma história de como ele quase se desviou. Mas como esse homem quase se desviou, né? Não foi só por causa disso. Vamos ver lá no versículo 3, né, que diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade do ímpio. Por que ele quase se desviou? Porque ele sentia inveja. A inveja. O que é a inveja? Desejo de possuir algo que outra pessoa possui, ou desejo de usufruir de uma situação semelhante à outra, né? Aquilo que inspira objeto de cobiça. Ele ficou indignado com a prosperidade do ímpio. Ele começou a olhar para ele e falou: poxa, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu faço tudo. Agora o ímpio que está lá, que usa tudo errado, que faz as coisas erradas, que até zomba de Deus, está na melhor, e eu que sou justo, estou numa pior. Ele começa então o quê? A sentir inveja. A inveja também está relacionada a ter, ser e fazer em relação ao outro. No caso dele, a inveja. Qual que é a sua? O que está te fazendo se distanciar de Deus? O que está te fazendo se desanimar? O que está te fazendo você não querer mais vir à casa do Senhor? Às vezes, você está no seu trabalho, nós estamos rodeados de pessoas, e às vezes ouvimos conversa: não, vamos até ali, vamos fazer isso, vamos, e você esquece, porque o Espírito Santo de Deus toca em você. Asaf, ele tinha o Espírito Santo de Deus, mas ele deixou-se levar. E ele quase se desviou por causa da inveja. Por que esse homem quase caiu, né? Tem mais coisas aí, no versículo 12: eis que são ímpios e prosperam no mundo e aumentam suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e toda manhã castigado. Olha o que ele está falando. Olha o que a inveja causou nele. Ele começou a olhar o ímpio, começou a ver a prosperidade. Ele falou: peraí, eu estou na casa do Senhor, toda manhã eu sou afligido, todo dia eu sou castigado, e o ímpio está lá prosperando, e eu... Criou no coração dele, ele criou na mente dele, emocionalmente ele estava abalado. Às vezes você pode estar com uma dor aqui, e às vezes essa doença, você vai lá no médico lá, vai fazer lá uma ressonância, vai fazer uma coisa, não custa nada. Às vezes seu problema é emocional. É doença psicossomáticas, né? Psico-mente, soma corpo. Às vezes o seu emocional vai afetar alguma coisa no seu corpo. É o que aconteceu com ele aqui. Ele faz uma coisa que também é muito terrível, né? Que às vezes nós fazemos, e eu quero dizer para os irmãos, ele faz uma coisa que é terrível, ele faz uma coisa chamada comparação. Toma cuidado com isso. Quem faz comparação, irmãos, ele só vê o momento de vida daquela pessoa, ele não vê a história toda, né? Às vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos: nossa, mas fulano, olha, está bem de vida, está tudo certo, está tudo bem. Mas você não sabe a história toda de como ele chegou até ali. Foi o que ele fez. Ele começou a comparar a prosperidade do ímpio e começou então a analisar: peraí, o ímpio está numa melhor, eu estou numa pior, todo dia sou afligido, todo dia sou castigado. E ele começou a comparar. Uma outra coisa, quando nós fazemos comparação, irmão, nós nunca comparamos as coisas boas dos outros com as coisas boas nossas. É um erro da comparação. Se você começar a fazer comparação das coisas boas sua e com as coisas boas do ímpio, pronto, você quebra isso. Ele não. Ele começou a fazer a comparação das coisas boas dos ímpios com as coisas ruins dele. As qualidades dos ímpios com a qualidade dele. Aí ele quebrou. O emocional dele trancou, ficou batido. Ou seja, você sempre que fazer uma comparação, irmão, sempre faça uma comparação, as suas qualidades com a qualidade dos outros.
as coisas boas suas com as coisas boas dos outros, né? Eu quero ser breve aqui, eu podia estar ilustrando muito mais, mas quando ele começa a fazer essa comparação de que ele justo teme a Deus, mas o ímpio que vive na mentira, no engano, na maldade, né, longe de Deus, que até blasfema contra Deus, ele começa a sentir inveja do ímpio, né? O que a inveja produz nele? Está no versículo 21. Assim o meu coração se azedou, sinto picada nos rins. Olha, o emocional dele estava tão abalado que afetou os rins dele. Toma cuidado. Eu não sei, no caso dele aqui era inveja. O que está te fazendo se distanciar de Deus? Às vezes é um perdão não dado, né? Às vezes é uma outra coisa. Analisa você. Coração amargurado. Isso quer dizer. Provérbios 14:30 assim, olha o que diz Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja virá apodrecer os ossos. Cuidado. Olha o que aconteceu com ele. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre serve para um bom remédio para o corpo, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Olha isso. Doenças psicossomáticas. Às vezes o que você tem no seu emocional pode atingir o seu corpo. O homem então ele começou a analisar aquilo. Ele pega 3 passos para tentar descobrir o que é que ele tinha. Uma pergunta, né? O que está te fazendo desanimar ou se afastar de Deus? Analisa aí. Primeiros passos no versículo 15. Olha o que ele começou, ele sentia inveja, ele começou então a ficar perturbado, o emocional dele estava muito abatido, afetou os rins dele, o emocional dele não estava bem, então ele começou então a procurar saber por que ele estava daquele jeito. No versículo 15. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. A primeira coisa que ele fez, sabe o que eu aprendo aqui? Refreou. Ele controlou seus impulsos. Ele refreou a língua. Ele falou: opa, nada de murmurar, nada de falar precipitado, nada de tomar decisões precipitadas. Eu vou agora, peraí. Ele começou então a refrear. Ele começou a controlar os seus impulsos. Esse foi o primeiro passo. Parou de murmurar. Sabe por quê? O que é a murmuração? A murmuração. Refrear a língua, dominar seus impulsos, nada de precipitação e nada de murmurar. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não é Deus suficiente para agir na sua vida. Foi isso que ele estava fazendo. Ele falou: peraí. Ele começou a murmurar, ele está querendo dizer para Deus: não, Deus, não precisa, o Senhor não é o Deus suficiente para resolver o que eu tenho. Segundo passo, que vai levar ele para um terceiro passo. No versículo 16. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Sabe o que ele fez aqui? Sabe o que eu entendo aqui? Ele começou aquilo lá que eu falei no começo, ele olhou no espelho e ele se viu. Irmão, sabe uma coisa que dói, né? Muitas das vezes a gente tenta procurar os porquês da vida, né? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo outro? E muitas das vezes nós não encontramos os porquês que nós queremos. Por quê? Porque às vezes o porquê está em nós mesmos. E quando nós se voltamos a nós mesmos, machuca. Porque nós não queremos aceitar. Foi o que aconteceu com ele. Ele começou a reparar e falar assim: não, peraí, Deus não tem nada a ver com isso. O problema está em mim. Ele começou a olhar para ele e falou: não, peraí. Né? Ele olhou para ele, aí levou ele para o terceiro passo. Que qual foi o terceiro passo? No versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Ele foi buscar Deus. Aleluia. Amém? Ele foi buscar Deus. Ele falou: peraí, tem alguma coisa, eu não estou bem. Eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem. Ele começou a analisar e falou: peraí, o problema está em mim.
O que é que ele fez? Ele entrou no santuário de Deus. E quando você entra no santuário de Deus, irmão, Deus tem a resposta para você. Quando você entra no santuário de Deus, Deus ele ouve a sua oração. Quando você entra no santuário de Deus, Deus fala: vem meu filho que eu quero você, e eu vou te falar o que está acontecendo. E foi isso que Deus fez com ele. Terceiro passo, versículo 17, ele entrou no santuário de Deus. Sabe o que eu aprendo? Ele se voltou para Deus. Ele então começou a ter discernimento espiritual. Quando você entra na presença de Deus, Deus discerne. Deus ele começa a mostrar para você. Sabe o que é discernimento, irmãos? O discernimento, você entra numa situação de que nem você vai entender, porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E uma pessoa carnal, ela não vai conseguir discernir isso. Você só discerne as coisas de Deus sendo espiritual. E ele não estava espiritualmente aqui. Ele estava na carne. 1 Coríntios 2,14 vai dizer isso. Outra coisa. Quando esse homem busca entender por que o ímpio prospera e o justo que passa aperto, ele descobre 12 verdades para a vida dele. 12. Eu não vou falar as 12 aqui por causa do tempo, não me deixa. Mas eu vou dizer algumas mais importantes para você, que eu quero que a alma de vocês seja transbordada hoje. No versículo 17. Olha só, o homem então, ele teve uma crise emocional, afetou o corpo físico dele, ele procurou entender as coisas tudo, não conseguia, transportou para ele falou, não, ainda não estou entendendo, porque ele não conseguiu achar os porquê. Ele entrou então no santuário de Deus, foi quando Deus então deu discernimento espiritual para ele, e ele começou então a entender, e aí ele foi para esse passo, que era para ele falar, agora eu vou me revigorar, porque Deus se falou comigo. Primeiro passo, no versículo 17, na parte B do versículo. Então entendi eu o fim deles. Primeira coisa que ele começou a entender. Quando ele foi para o lado espiritual, para discernir as coisas, ele começou a entender, peraí, eu sei o fim do ímpio. Eu sei o fim do ímpio. O ímpio, eles estão em lugares escorregadios. Eles mesmos se destruirão, eles cairão na desolação, e a riqueza e o bem-estar deles são momentâneos. Ele falou, opa, peraí, eu sei o fim deles. Segundo passo, no versículo 23. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela mão direita. Deus te sustenta. Ele falou, não, Deus me sustenta. Glória a Deus. Ele descobre que Deus o sustenta todo o tempo. Isaías 41 fala isso. No Salmo 89, versículo 13, você encontra isso. Terceiro passo, versículo 24, na parte 1. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Olha o que ele está fazendo. Deus então deu para ele o discernimento, e Deus agora começa a tratar com ele e fala, eu vou te mostrar, não temas, eu te sustento pela minha mão direita. Né? O caminho do ímpio é escorregadio, eles vão tropeçar, mas você está seguro por mim. Sabe o que ele descobre? Ele descobre que Deus o sustenta a todo o tempo. Isaías 41 e Salmo 89, versículo 13. Terceiro passo, 24, parte 1, na parte 1 do 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Ele descobre que Deus dirige a vida dele. Deus te dirige, meu irmão. Deus te dirige. Ou você tem esquecido disso? Não esqueça. Deus dirige o seu caminho. Deus ele vai te levar por veredas. Guiar-me-ás, né, pelas veredas da justiça. Ele vai te guiar. Ele começou então a entender, e Deus começou a tratar com ele aqui.
Quarto, parte B. 24, quarto B. E depois me receberás em glória. Sabe o que ele diz aqui? Com Deus eu tenho a certeza do amanhã. Aleluia. Tenho a certeza do amanhã. Glória a Deus. Salmo 27, 13 fala isso. Não vou ler para não perder tempo, mas os Romanos 8, 18 também fala isso. Quinto passo que ele vê. Versículo 25. Que tenho eu no céu senão a ti? Olha o que ele fala. Que tenho eu no céu senão a ti? Eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Os milagres, Deus. Os livramentos, Deus. As respostas, Deus. Tudo o que preciso vem de Deus. Ele vai cuidar de você. Eu dependo totalmente de Deus. Outra coisa, quando fazemos... Outra coisa, né, que eu aprendo aqui com o salmista, com Asaf. Ele fala uma coisa aqui que é muito importante, né? Que eu quero trazer isso para você, para finalizar, né? Ele fala no versículo 27, pois eis que se alongam de ti. Versículo 27 na parte 1. Pois eis que os que se alongam de ti. Sabe o que eu aprendo nisso? Não posso me afastar de Deus. Não se afaste de Deus. Amém? Amém. Não se afaste de Deus. Quando você se afasta, no Salmo 9, versículo 17, fala isso. Bom, na verdade, só existem dois lugares para nós servirmos a Deus: céu ou inferno, né? Só existem dois lugares para passarmos a eternidade: céu ou inferno. Céu, lugar onde Deus habita, ponto. Inferno, com o diabo e seus anjos. O que é o inferno? Lugar de pranto e ranger de dente. Sabe o que é isso? Sabe o que eu aprendo aqui? Sofrimento inimaginável por toda a eternidade. Mateus 10, 28 fala isso. Sabe o que eu entendo? Quem for para o inferno vai saber que está no inferno, vai saber quem é, vai ter entendimento porque está no inferno e vai sentir o sofrimento. Sabe por quê? Porque a alma, ela é responsável pela vontade, pelo sentimento, pela inteligência e pela capacidade de percepção. Por isso que nós falamos assim: vamos salvar as almas aí fora. Porque a alma, ela é responsável por tudo isso. Então, se nós estamos aqui, nós estamos livres de tudo isso, porque Deus nos salvou. Amém. Agora, o que está te fazendo te distanciar de Deus? Versículo 28, na parte 1. Diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus. Se você está longe, chegue mais para Deus, chegue mais perto para Deus. Fala: Senhor, eu quero estar próximo de Ti. Olha que Paulo fala. Paulo fala assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha o que Jó falou: ainda que a minha carne apodreça, nos meus ossos verei a Deus. Aleluia. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós precisamos mais se aproximar de Deus. Glória a Deus. Esse afastamento, esse resfria, essa falta de vontade, essa falta de querer Deus, né? E isso pode te trazer uma consequência muito grave. Já sabemos quem serve a Deus e quem não serve. Eu quero ter um relacionamento íntimo com Deus. Amém, Senhor. Eu quero estar próximo de Deus. Amém.
Salmo 1,6 fala isso. Para terminar, eu quero dizer para você, olha só, Salmo 42, 1 e 2 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você tem esse sentimento por Deus? A ponto de a corça, ela anseia pelas águas. Será que nós ansiamos a Deus nessa vontade? A água nos principais meios que nós precisamos na nossa vida. Ela é a principal. Salmo 40, 17: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Glória a Deus, Pai. Mateus 10, 28 diz assim: não tem mais quem não pode matar a sua alma, mas tem mais aquele que pode matar a sua alma e ainda mandar vocês ou nós para o inferno. Sabe o que é isso? Quando você se distancia de Deus, irmãos, você está sujeito a isso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais relacionamento você tem com Ele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais comunhão você tem com Ele. Salmo 1,6, para terminar: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Aleluia. Fica em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu quero... Asaf. Muitas das vezes Asaf é um reflexo nosso. É um reflexo nosso. Se eu perguntar aqui quem já teve situações de tristeza, de desânimos, de deixar a casa do Senhor, a maioria pode dizer. Tem outros que não. Eu acredito que tem irmãos aqui que falam: não, ainda que a figueira não floresça, eu sei que eu vou estar com o Senhor. Amém. Né? Mas tem muitos também que sente essa... Por quê? Porque quando você se distancia de Deus, você deixa de ser espiritual. Porque quando você se aproxima de Deus, Ele te fortalece. Mas saiba de uma coisa, que as coisas de Deus se discernem pelo espiritual. No carnal você nunca vai conseguir discernir as coisas de Deus. Aleluia. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, se você está aí na live e está cansado, está desanimado, está abatido, não está mais com vontade de nada, venha para a casa do Senhor. Se volte para Deus. Se volte para o Senhor. E fala para o Senhor: Senhor, me renova a minha vida. Senhor Deus, eu quero ser transformado nessa noite. Asaf, ele estava com... Se o seu problema é emocional, então melhor ainda, porque quando você está com problema emocional, você vai começar então a falar: peraí, Senhor, isso aí não é meu. O salmista, Davi, ele é um dos principais homens que toda vez quando ele tinha um problema, ele falava: Senhor, por que tu está assim? Por que está abatido a minha alma? Por que está assim? Ele fazia uma autoavaliação dele mesmo. E depois Deus ia lá e consolava e falava: Davi, você está assim por causa disso, disso e disso. O problema não está mais em ninguém. O problema está em você. Então, às vezes, o seu problema está em você. Você causou isso. Então, se levante. Volte para a casa do Senhor. Amém? Deus abençoe. Agradeço o Senhor. Agora, qual é a segunda parte que eu faço? Vamos orar. Então, vamos orar. Agora eu que chamo? É eu que chamo? Eita, Jesus. Vamos lá, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui. Achei aqui, achei. Louvor e tal. Eu quero chamar o irmão Edson. Irmão Edson. Hoje, irmão Edson, vamos orar pelo Brasil? Ah, eu coloquei aqui. Vamos orar pelo Brasil? Não. É que naquele dia você estava no banco, hoje você não está no banco. Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Nós, às vezes, brincamos com determinadas situações, mas nós devemos lembrar de que, como diria o outro, a coisa está feia.
não é? Porque a gente tem visto aí coisas dentro do Brasil, dos nossos órgãos. Ontem a minha irmã me mandou um áudio, e isso me preocupa muito mesmo. A Leila sabe disso, quando a gente está conversando lá em casa, me mandou um áudio de um ator da Globo, acho que é Felipe Vissoli, alguma coisa assim. Eu, pela carinha dele, dos meus tempos de novela, então, ó pastor, ele é ator de novela. Ali na Globo todo mundo é ator, né? Não sei se é ator, ou ator doado, ou atormentado, né? Mas né? E então ele falando, e aquilo que um dia eu usei a expressão com a Leila, e isso que eu queria que nós nos engajássemos nessa posição, essa atitude. Ele estava falando da forma com que sorrateiramente estão introduzindo nas escolas, né, essa questão de ideologia de gênero. Então, aí conversando lá em casa, eu olho para os meus netos, não é? Já tem a Vitorinha com 15 anos, a idade é complicada, não é, Val? Então, tem o Samuelzinho, a Juju, né? E vejo as crianças de domingo, quando vêm aqui para orar pelas crianças, a primeira oração, quando eles vão para as salas, eu falo, a igreja do amanhã. E está se tornando uma coisa muito comum. Você falar que você é do lado A, ou do lado B, ou do lado C, ou não sei o que mais. Sendo que Jesus disse para nós que só tem lado A e lado B, né? Então, nós precisamos, mais do que nunca, se for possível, fazer aquilo que aquele pastor me ensinou há muito tempo atrás. Ou seja, eu não oro mais que 10 minutos, mas não fico 10 minutos sem orar. Cada momento que você puder, eleve no teu coração mesmo se você estiver no volante do ônibus, não é, Zé Carlos? Né? Você lembrar, Pai, derrama o teu sangue, cobre, Senhor, com o teu manto sagrado as crianças, porque nós não vamos saber o que é o amanhã. A gente vê, parece que é uma licenciosidade das coisas, e isso é no Brasil. Daí nós estarmos clamando, não é? Nós temos aí a eleição, temos que saber quem nós vamos escolher, mas vamos dizer assim, queridos, podemos ter as nossas preferências, mas que essa preferência seja dirigida pelo Senhor. Mas aquele que receber a faixa lá, nós devemos, como sempre fizemos, não é? Não é de agora, né? Orando pelo país, clamar para que ele tenha a mente aberta, a posição olhando para o céu, como diz Davi, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, não é? Então, elevar que os nossos dignos dirigentes estejam à frente de tudo isso, mas tendo o temor e o tremor da palavra de Deus. Amém? Temos que nos preocupar, sim. Nesse momento, nós vamos clamar pela nossa nação, pelos nossos dirigentes. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos a ti. Declaramos que tu és Deus, só tu és Deus, só tu és Senhor. Declaramos, Senhor, que de ti provém todas as boas dádivas. Declaramos que o Senhor é o Deus que faz, é o Deus que acontece e é o Deus surpreendente. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, oh Pai, desvenda a mente dos nossos dirigentes, das nossas autoridades, faça com que eles olhem não para os próprios pés, não para o seu coração sedento de dinheiro, mas sim olhem para ti, autor e consumador da vida. Olhem para ti, para que tragam, que busquem, que recebam de ti, Senhor, a direção perfeita, a palavra perfeita, a posição adequada, Senhor, para as escolas, ó Deus, para os nossos hospitais, para as nossas empresas, para que gerem empregos,
Tanta gente, Senhor Deus, desempregado. A situação de rua é uma expressão que, Senhor, nós aprendemos, mas relutamos, rejeitamos estar sempre presente no nosso ouvido. O número de indivíduos, de pessoas em situação de rua aumentou tantos %. Senhor, socorre-nos. Socorre-nos, Pai, por favor. Como precisamos de Ti, Senhor. Como, Senhor Deus, bradamos em Teu nome, para que a Tua mão de poder venha, Senhor, e arranque todas as mazelas, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não convém para o Teu povo. Que as escolhas, como tratamos no domingo, Senhor, sejam as escolhas de estar contigo. Seja a escolha de escolher, Pai, a Ti, porque de Ti existe a vida, e a vida perfeita, e a vida correta. Abençoa, Deus, do mais alto escalão ao menor escalão da nossa política, das nossas autoridades, dos nossos governantes. Que não sejam, Pai, adesões espúrias, que não sejam adesões que não Te atraem, Pai. Abre, Senhor, tira, Senhor Deus, esta cegueira que permeia no meio do nosso povo, Senhor, no meio dos nossos governantes propriamente dito. Cremos no Teu poder, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, porque senão vamos dizer: Abba, Pai, Maranata, volta, Deus, o quanto antes, porque não queremos ver tantas coisas más ocorrendo na frente das nossas vistas, ocorrendo nos jornais, na televisão, e mostrando para nós aquilo que não agrada a Ti, Pai. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor, no coração, na mente de cada um. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. E que o Teu nome, Pai, seja exaltado. Te adoramos na beleza da Tua santidade. Deus de amor, Deus de paz, Deus de longanimidade, Deus que nos cumula de bênçãos. Caminha conosco, Pai. Caminha com os nossos dirigentes. Toca no coração deles e muda toda a situação que não Te agrada. Nós Te louvamos, Pai, e Te bendizemos no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Irmãos, eu não sei o nome dos irmãos, não, mas eu vou apontar, né? Posso apontar, irmão? Eu vou apontar para o irmão. A irmã que está atrás aí, pode vir. A irmã vai orar pelo ministério, pode ser? A irmã. Qual é o nome da irmã? Fátima, irmã Fátima, pronto. Desculpa, irmão, eu sou novo aqui, a gente... Ministério Infantil? Todos. Ministérios. Pai, aqui, Senhor, diante de Ti, Deus, Te peço, Senhor Jesus Cristo, abençoa todos os ministérios, Pai. Todos os ministérios Água da Vida, Pai. O ministério de intercessão. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, Pai. Visita, Senhor Jesus Cristo, o ministério infantil, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá direção, discernimento. Abençoa todas as nossas crianças, Pai. Livra, Senhor Jesus Cristo, de todo o mal, Pai. O ministério de louvor, Pai, os diaconatos, Senhor. Todos os ministérios, Pai, da nossa igreja, que o Senhor esteja, Pai, dando direção, que o Senhor esteja cuidando, em nome de Jesus, Pai. Assim eu Te peço e já Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe. Agora pela família. Família. Pastor, acho que família, né? Pastor, pode orar pela família, pastor? Por favor. Pastor vai orar pelas famílias, porque a família, ela representa não só uma, né? A família, ela representa várias coisas. Representa a sua família, a minha família, né? A família da igreja, porque nós somos uma família, né? Eu tenho vocês como minha família, né? Então, a família é muito importante, quando ela está bem unida. E quando ela tem algum problema, ela também é uma bênção, né? E aí nas orações, Deus então, Ele trata e
e começa então a colocar aquilo que está errado no que está certo dentro de uma família. Amém? Então o pastor ora pela família. Deus, por isso Tu és o nosso Pai, Pai de todas as famílias, porque o Senhor criou a família, projeto Teu, ordem Tua. Por isso, Pai, o diabo não pode destruir a família. Ele não pode, com identidade de gênero e tantas outras coisas, ele não vai conseguir, porque a família é Tua, te pertence, nasceu no Teu coração. E contra Ti, ninguém pode, ninguém. Pai, toma as nossas famílias em Tuas mãos. Completa a obra de salvação nas nossas famílias. Que ninguém fique de fora, mas toda a família seja salva. Que possamos falar como falou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, completa a obra no seio da família. Traz a bênção para as famílias, no espiritual, no psicológico, no físico, no material. Toda a bênção do Senhor seja derramada sobre a família, sobre as nossas famílias, sobre a família cristã. A bênção do Senhor também, porque Tu és o nosso Deus e Pai. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus, nós Te amamos, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais intimidade contigo, queremos Te conhecer mais e melhor. Por isso, revela-te a nós, Pai, a cada dia que possamos Te buscar de todo o nosso coração e Te encontrar, porque Tu és o nosso Pai maior. A Ti a honra, a glória e os louvores para sempre. Amém. E amém. Aleluia. Amém, pastor. Deus abençoe. Eu vou orar pelo caderno. Aí é só, né? Tem mais alguma oração que eu errei aqui? Porque eu coloquei família, ministério, caderno e o Brasil. Tem mais alguma coisa? Não? Tá certo. Muito bom. Tá certo. Então tá bom. Pastor, fazendo as coisas de acordo. Irmãos, assim, esse caderno aqui, eu acredito, eu já falei isso e gosto de falar de novo. Isso aqui não é um caderninho comum não, tá? Aqui tem pranto, aqui tem vontades, aqui tem lamentações, né? Aqui tem desejo, tem ansiedade, tem tudo aqui. E Jesus, ele dá a resposta para tudo isso, né? Depositai toda a vossa ansiedade nas mãos do Senhor. Então está aqui a ansiedade, né? Tudo que pedis em oração, crendo, assim recebereis. Está aqui, ó. E sabe o que é isso? Isso é confiança. Então quando você vem aqui e coloca a sua necessidade, a sua ansiedade, as suas orações, as suas petições, é porque você está dizendo para Deus: Deus, eu preciso do Senhor, porque nas minhas forças eu não consigo. Então isso aqui é muito importante. E eu acredito, né, uma coisa que seria bom, né, até eu dizer isso: se você já recebeu a bênção que você escreveu aqui, diga, porque tem coisas aqui que eu acredito que Deus já tratou, porque nós somos eternos pidões, isso é fato, né? Mas tem coisas que Deus já tratou, já falou, já te dei essa resposta, né? Então, se você já recebeu, eu recebi. Isso eu vou dizer, eu até ia falar com o pastor numa outra terça-feira, quem sabe, uma outra oportunidade, eu posso até achar aqui onde é que está o meu pedido aqui. Deus, então, Ele selou, com todas as dificuldades, com todas as artimanhas do adversário, mas nós conseguimos aquilo que nós escrevemos aqui, porque nós acreditamos no Senhor. Então, se você ainda não recebeu, creia. Se você ainda está ansiosa, continue depositando a sua fé no Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite, Senhor, eu apresento, Senhor Deus, toda a ansiedade do Teu povo, toda a vontade, Senhor Deus, todas as orações, todos os desejos, tudo aquilo, Senhor Deus, que eles escreveram neste livro, Senhor. Eles colocaram no seu coração tudo aquilo, Pai, que eles não conseguem conseguir, Senhor Deus, pela sua vontade. Mas o Senhor pode, Senhor, responder às orações deste livro.
Assim como tu fizeste, Senhor Deus, com muitos, ó Pai, que ouviu as suas orações, que quando oraram ao Senhor, suplicando, pedindo, Senhor Deus, tu ouviu as orações e derramou, Senhor Deus, a bênção tal sobre a vida deles. Assim não seja diferente, Senhor Deus, nesta noite. Olha, Pai, mais uma vez, eu apresento esse caderno nas tuas mãos, Senhor. E tudo isso que está escrito aqui, todas as petições, possa ser, Senhor Deus, feito e respondido conforme a tua vontade, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que as coisas sejam feitas agora, mas a tua vontade, Senhor Deus, é muito mais perfeita do que a nossa, Senhor. Mas a única coisa que nós acreditamos é que o Senhor responderá a cada pedido nesse caderno, Pai. Em nome do Senhor. Tem famílias representadas, tem pessoas representadas, tem todo sentimentos aqui, Senhor Deus, representado. E só o Senhor pode dar a solução. E eu te apresento esse caderno nas tuas mãos, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. O que está te fazendo desanimar? Levante a sua cabeça. Amém? Volte a caminhar para o Senhor. O caminho do Senhor é perfeito e agradável. E Ele vai te dar a resposta para todos os porquês que você tem na sua mente ou na sua vida. Amém? Pastor, pode encerrar. Então, estenda a sua mão para cá. Eu gosto de encerrar com a bênção, né? Que a graça do Senhor, que a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Tenha uma ótima semana. Sexta-feira, culto das mulheres aqui. Ah, tem tudo. Tá bom. E domingo, culto da família. Às 18h30. Tá? Eu sou contra a regra. Tem a contra a regra aqui. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.